Graça e paz, meus irmãos. Que bênção estarmos juntos nesta noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez em Gênesis capítulo 19 para darmos continuidade à nossa reflexão de quarta-feira passada. Gênesis capítulo 19. Vou pedir que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas nesse texto e nós não vamos ler o texto todo, mas vamos nos reportar a várias partes do texto, lembrando aqui que nós temos aqui no capítulo 19 de Gênesis a história do livramento de Ló e sua família das cidades, né, de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus. E então, um momento assim dramático para ele, para a sua família. Aprendemos na semana passada a respeito de famílias que prevalecem e destacamos para os irmãos que as famílias que prevalecem são aquelas que dão sempre lugar ao Senhor, dão lugar a Deus. Ló hospedou anjos ali na sua casa, e isso fez uma diferença tremenda, né? Da mesma forma, nós precisamos dar lugar a Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Também aprendemos que famílias que prevalecem são aquelas que influenciam mais do que são influenciadas. Vimos o quanto os moradores daquelas cidades acabaram influenciando Ló e a sua família nos valores da sua família e tudo mais. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a influenciar mais do que sermos influenciados. Estamos num mundo que jaz no maligno, que certamente o tempo todo está tentando transmitir uma série de coisas que não têm respaldo na palavra de Deus, mas nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a influenciar o mundo com os valores do reino de Deus. E hoje eu gostaria de deixar com os irmãos outras marcas, outras características de famílias que prevalecem, e uma dessas marcas é que a família que prevalece porque conta com a graça de Deus, conta com a intervenção de Deus. É uma família que depende de Deus. Vejam comigo os versos 4 a 9. A palavra de Deus vai nos dizer o quanto Deus, a forma pela qual Deus, através dos seus anjos, livrou Ló dos homens maus daquela cidade. Diz o texto, a partir do verso 4: mas antes que eles se deitassem, estavam prontos para se deitar e descansar na casa de Ló, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não comentem ou não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, eu vou trazê-las para vocês, façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, os anjos, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Deus livrou Ló dos homens maus daquela cidade.
Deus livrou Ló dos homens maus daquela cidade. O verso 5, ele vai nos dizer, para que abusemos deles. Aqueles homens queriam abusar dos anjos de Deus que estavam ali na casa de Ló. Dessa forma, nós encontramos aqui, possivelmente, a origem da palavra sodomita, que é justamente relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Com pessoas do mesmo sexo. Eles queriam abusar, né? Deus livrou Ló dos homens maus daquela cidade. Deus livrou Ló também e a sua família da destruição da cidade. Vejam comigo os versos 12 em diante. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui. Vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros e os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Então, ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, vejam aqui a graça de Deus, irmãos, vejam aqui a misericórdia de Deus. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão. Muitas vezes Deus vai nos pegar pela mão, vai nos apanhar pela nossa mão. O pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Sendo o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Fora da cidade. Ló foi conversar com os seus futuros genros. Eles não deram ouvidos a ele, não atentaram para as suas palavras. E ele, demorando-se em se levantar, os anjos então apanharam, portanto, as mãos de Ló, da sua esposa, das suas 2 filhas, e o retiraram daquela cidade. Deus, através dos anjos, tomou essa providência para dar livramento a Ló e a sua família. Deus é aquele que está de mãos estendidas para livrar você e a sua família dos males deste mundo. Deus é aquele que muitas vezes vai intervir, apanhando-nos pela mão, tirando-nos de circunstâncias, tirando-nos de certas situações que poderão trazer a destruição da nossa casa, a destruição da nossa família. Nós precisamos deixar Deus agir, deixar Deus intervir, e Deus faz isso porque simplesmente Ele é misericordioso. Vejam que o autor sagrado faz esse destaque: sendo-lhe o Senhor misericordioso. O Senhor, nosso Deus, foi misericordioso com Ló e com a sua família, e da mesma forma é misericordioso para conosco. A manutenção de uma família certamente depende da graça de Deus, depende da intervenção de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, é impossível manter um lar, é impossível manter um casamento, é impossível manter uma família. Louvado seja Deus pela sua graça e pelo socorro que nele encontramos. Abram suas Bíblias, meus irmãos, no Salmo 124, que é um salmo que fala muito claramente sobre esta realidade. Salmo 124. Muitas vezes esse salmo, de repente, passa despercebido de nós, mas ele vai dizer o seguinte: estamos juntos? Amém, irmãos? Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos.
quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro é salvo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos dizer juntos o verso 8, irmãos? Todos juntos? O nosso socorro no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, né? Ora, diga Israel, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Onde estaríamos nós se não fosse o Senhor? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Graças a Deus por isso. Esse Deus que socorre está à disposição da sua família hoje. Ele deseja socorrer você em meio às lutas, às dores e às dificuldades que a sua família enfrenta neste tempo. Creia nele, confie nele com todo o seu coração. Mas famílias que prevalecem são aquelas também que transmitem os princípios da palavra de Deus aos seus filhos. Meus amados, depois daquela destruição toda da cidade, Ló e suas filhas foram morar, sua esposa morreu, vamos ver mais adiante por que ela morreu, mas Ló ficou sozinho com as suas duas filhas. E eles então foram morar num determinado lugar, então viram, aquelas moças, viram que no entendimento delas, elas não teriam condições de encontrar com quem se casar, homens com quem pudessem se casar. E então tiveram uma ideia terrível. A mais velha disse, não vamos conseguir uma pessoa, um homem com quem eu possa casar, e você, um outro com quem você possa casar. E nós precisamos dar descendência ao nosso pai. Então, vamos fazer o seguinte, vamos embriagar o nosso pai, hoje à noite, e eu vou me deitar com ele, e vou engravidar do nosso próprio pai. E amanhã você faça a mesma coisa. E de fato, naquela noite, a mais velha tomou essa iniciativa, teve relações com seu próprio pai e engravidou do seu próprio pai. No dia seguinte, a mais nova, vendo que a mais velha tinha feito isso, tomou a mesma providência. E assim nasceu Amon e Moabe, os povos amonitas e moabitas. Povos estes que mais tarde se tornaram inimigos do povo de Israel. Lembram de Balaão, o rei de Moabe? Balaque contratou o feiticeiro Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que acham que os fins justificam os meios. Então não importa o meio que você vai utilizar para alcançar a sua finalidade. A finalidade daquelas moças era ter descendente, ter filhos. Então, o problema teria ter com o próprio pai. Eu fico imaginando Ló, quando percebeu que suas filhas estavam grávidas, e as duas grávidas ao mesmo tempo. Que situação! De repente pergunta, minha filha, com quem você teve esse filho? Com o senhor, pai. Comigo? Você imagina que situação? Primeiro porque Ló permitiu ser embriagado, e uma pessoa embriagada perde a noção do que faz.
não tem noção daquilo que realiza, que está fazendo, daquilo que está dizendo, inclusive. Ele permitiu que a sua filha o embriagasse. Primeiro problema. E segundo, embriagado, ele perdeu a noção do que estava acontecendo e permitiu que a sua filha abusasse dele e tivesse relações com ele. Que situação triste. Que situação triste. Fico imaginando que na sua cabeça talvez você fique pensando, como é que essa história veio parar na Bíblia? Está aqui no capítulo 19. Deus não escondeu nada. Deus não escondeu nada. Realidades duras, tristes, lamentáveis, Deus nos escondeu para mostrar exatamente aquilo que nós não devemos fazer. Aquilo que nós não devemos fazer. Quantas vezes nós nos esquecemos de passar princípios e valores para os nossos filhos. E isso gera situações desastrosas, difíceis de serem enfrentadas. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a passar para os nossos filhos os valores da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6 é a divisa do povo de Israel. Deuteronômio 6, verso 4 vai dizer: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Ouve, ó Israel, ouve o quê? A palavra do Senhor. Ouve essa palavra. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e transmitir essa palavra aos nossos filhos, colocar na cuca, colocar na mente dos nossos filhos esses valores da bendita palavra de Deus, que hão de nortear a nossa vida, que hão de dirigir a nossa vida, a nossa existência. Famílias que prevalecem, passam para as próximas gerações os valores, os princípios, os preceitos da palavra do Senhor. Famílias que prevalecem são aquelas também que olham sempre para frente. Vejam comigo o verso 17, voltem comigo ao texto lá de Gênesis capítulo 19, o verso 17. Os anjos darão uma ordem. Eles dão uma ordem a Ló, a sua esposa e as suas filhas. Salva a tua vida, não olhes para trás de ti. Não olhes para trás de ti. Para salvar a vida, aquela família não deveria olhar para trás. Deus mandou que Ló corresse para salvar a sua vida e não olhasse para trás. Se queremos que a família prevaleça, nós não podemos olhar para trás. Não podemos olhar para trás. Quantos casamentos estão afundando porque os cônjuges não conseguem olhar para frente, só conseguem olhar para trás, ficam olhando para trás, para os problemas do passado, para situações que já passaram e não conseguem se apropriar do futuro que Deus já preparou para eles. Fazem constantemente a exumação de coisas que já foram enterradas, como um cão que se lembra do osso enterrado constantemente. Voltam lá, desenterram o osso e começam a lambê-lo outra vez. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 17, Ele vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela não atendeu a essa recomendação dos anjos. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal.
Essa foi a advertência de Jesus para aqueles que resistem em ficar o tempo todo olhando para trás. Jesus também afirmou que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Tem que olhar para frente, tem que olhar para o alvo. Senão, ele vai fazer uma linha toda sinuosa, toda torta. Precisa olhar para frente, para frente. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Há uma diferença tremenda entre o retrovisor e o para-brisa. Recentemente nós ouvimos isso, pastor Marcos Quaresma. Ele disse justamente que nós devemos atentar para o tamanho. Qual é o tamanho, por exemplo, irmãos? Qual é o tamanho do para-brisa? Qual é o tamanho do retrovisor? O retrovisor é pequeno. E ele é utilizado para quê? Para você fazer consultas esporádicas. O para-brisa não tem o tamanho do retrovisor. O para-brisa é grande. Ele pega a frente toda do carro. Você não consegue dirigir para frente, olhando no retrovisor. Você usa o retrovisor quando você precisa dar ré. Ou quando você precisa verificar se vem algum carro para cá, para lá, alguma coisa assim, para ajudar você na sua direção. Nós não podemos ficar o tempo todo olhando para o retrovisor, porque senão nós vamos certamente ter dificuldades para avançar, para caminhar. A nossa vida muitas vezes fica imobilizada, como aquela mulher virou uma estátua de sal, quando não olhamos para frente, quando resistimos e queremos o tempo todo ficar olhando para trás. Nós não caminhamos, não seguimos o rumo que Deus tem reservado para nós. A família também não anda para frente, porque reluta em ficar olhando para trás. Precisamos olhar para frente. E quando nos lembrarmos das dores do passado, especialmente, precisamos lembrar no sentido de perdoar. Porque se nós perdoarmos, nós até podemos nos lembrar do passado, mas lembraremos sem mágoa, lembraremos sem dor. Porque a cicatriz estará lá, a ferida estará cicatrizada e nós não precisaremos mais sentir dores. Então, deixe o seu passado no passado. Há situações do seu passado que podem estar determinando a sua vida no presente e no futuro. Não permita que o seu passado impeça você de tomar posse de tudo aquilo que Deus já preparou, já reservou para você no futuro. Se tiver que perdoar, perdoe. Abra mão daquilo que impede você de viver o futuro que Deus reservou para você. Decida hoje parar de olhar para trás e olhar para frente, olhar para o alvo que Deus tem reservado para a sua vida. Certamente, o Senhor deseja que as nossas famílias venham a prevalecer neste tempo. Para tanto, observemos esses princípios. Convidemos o Senhor para ter lugar em nossas casas, em nossos lares. Sejamos mais influentes do que influenciados. Contemos sempre com a graça de Deus, a graça que traz livramento e que nos apanha pela mão e nos livra de todo mal. Ensinemos aos nossos filhos, os preceitos do Senhor, os valores da palavra de Deus. Olhemos para frente, deixando para trás aquilo que ficou para trás. E olhemos adiante naquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar? Peço que você feche seus olhos e busque comigo a Deus. Vamos buscar o Senhor pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Encorajo você a fechar os seus olhos e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha casa, da minha família. Ajuda-me a ensinar os teus preceitos aos meus filhos, para que, mesmo diante de situações que parecem impossíveis,
Eu não abro mão dos meus valores. Eu não abro mão de seguir o Senhor e de fazer a vontade do Senhor. Diga a Deus: Senhor, eu preciso do teu livramento. Eu preciso, Deus, da tua mão de graça, de poder. Dá, meu Deus, livramento de situações mais fortes do que eu. Ajuda-me, Senhor, a parar de ficar olhando para trás. Situações que já foram enterradas, já foram tratadas. Ajuda-me a parar de ficar olhando para trás. Ajuda-me a usar o retrovisor apenas para aprender com aquilo que eu não devo fazer, ou mesmo aquilo que eu devo fazer, porque são boas lições do passado. Mas ajuda-me a não dirigir olhando para o retrovisor. Ajuda-me a dirigir olhando para o para-brisa, para frente. Diga a Deus: Senhor, livra-me de virar uma estátua de sal, ter a minha vida imobilizada, porque eu não consigo olhar para frente, para aquilo que Tu planejaste para mim e para minha família. Pai Celeste, Deus bendito, contempla-nos aqui nesta noite. Por favor, Deus, venha ao nosso encontro. Tu sabes a realidade que cada um de nós aqui estamos enfrentando.